Hábito, do livro Pensamento e Vida, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Herdeiros de milênios, gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si, vivemos até agora quase que à maneira de embarcações ao gosto da correnteza, no rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Com naturais exceções, todos adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios pela reflexão automática. E, em razão disto, exageramos as nossas necessidades, apartando-nos da simplicidade com que nos seria fácil erguer uma vida melhor. E formamos em torno delas todo um sistema defensivo à base de crueldade, com o qual ferimos o próximo, dilacerando consequentemente a nós mesmos. Estruturamos, assim, complicado mecanismo de cautela e desconfiança, para além da justa preservação, retendo apaixonadamente o instinto da posse, e com o instinto da posse criamos os reflexos do egoísmo e do orgulho, da vaidade e do medo, com que tentamos inutilmente fugir às leis divinas, caminhando na maioria das circunstâncias como operários distraídos e infiéis, que desertassem da máquina preciosa em que devem servir gloriosamente, para cair sufocados ou inquietos nas engrenagens que lhes são próprias. Nesse círculo vicioso, vive a criatura humana, de modo geral, sob o domínio da ignorância acalentada, procurando enganar-se depois do berço, para desenganar-se depois do túmulo. Aprisionada no binômio ilusão-desilusão, com que despende longos séculos, começando e recomeçando a senda em que lhe cabe avançar. Não será lícito, porém, de modo algum, desprezar a rotina construtiva. É por ela que o ser se levanta no seio do espaço e do tempo, conquistando os recursos que lhe enobrecem a vida. A evolução, contudo, impõe a instituição de novos costumes, a fim de que nos desvencilhemos das fórmulas inferiores em marcha para ciclos mais altos de existência. É por esse motivo que vemos no Cristo, divino marco da renovação humana, todo um programa de transformações viscerais do espírito. Sem violência de qualquer natureza, altera os padrões da moda moral em que a Terra vivia há numerosos milênios. Contra o uso da condenação metódica, oferece a prática do perdão. À tradição de raça, opõe o fundamento da fraternidade legítima. No abandono à tristeza e ao desânimo, nas horas difíceis, traz a noção das bem-aventuranças eternas para os aflitos, que sabem esperar, e para os justos, que sabem sofrer. Toda a passagem do Senhor entre os homens, desde a manjedoura, que estabelece o hábito da simplicidade, até a cruz afrontosa, que cria o hábito da serenidade e da paciência, com a certeza da ressurreição para a vida eterna, o apostolado de Jesus é resplendente conjunto de reflexos do caminho celestial para a redenção do caminho humano. Até agora, no mundo, a nossa justiça
cheira a vingança, e o nosso amor sabe a egoísmo pelo reflexo condicionado de nossas atitudes irrefletidas nos milênios que nos precedem o hoje. Não podemos desconhecer, todavia, que somente adotando a bondade e o entendimento, com a obrigação de educar-nos e com o dever de servir, como hábitos automáticos nos alicerces de cada dia, colaborando para a segurança e felicidade de todos, ainda mesmo à custa de nosso sacrifício, é que refletiremos em nós a verdadeira felicidade, por estarmos nutrindo o verdadeiro bem. Na belíssima página de hoje, aprendemos com o professor Emmanuel a importância de criarmos hábitos salutares, a fim de que possamos conquistar virtudes eternas e nos conectar com o Altíssimo, à semelhança do Cristo que possuía hábitos de conexão com o Pai Eterno. Nos ensina Emmanuel que o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, a somatória de atitudes repetidas no tempo e no espaço, que vai formando uma cultura dentro de nós, onde repetimos as mesmas atitudes por conta dos hábitos criados. A rotina, portanto, dessa repetição determinará o nosso destino, como herdeiros de milênios que muitas vezes vamos recapitulando as experiências parecidas entre si, já que criamos o velho hábito do erro. O reajuste, portanto, vem como solução para reequilíbrio dessas atitudes que afrontam as leis divinas. E para isso, precisamos evitar o consumo de pensamentos automáticos para o mal, que gera enfermidade, que nos afasta da simplicidade vista no Cristo quando criou esse hábito na sua conduta diária. Não deixemos dessa forma que o hábito crie à base de crueldade em que ferimos o próximo a dilaceração de nós mesmos. Porque o mecanismo de cautela e de desconfiança, conferindo justa preservação, pode nos proteger de nós mesmos, afastando o instinto da posse, os reflexos do egoísmo e do orgulho, da vaidade e do medo. Numa tentativa fugaz de evitar a incidência das leis divinas, caminhando como operários distraídos, que não se atentam ao seu serviço junto à máquina e com isso sofrem acidentes. Diz Emmanuel que grande parte das criaturas humanas vivem nesse círculo vicioso, onde a ignorância engana a si mesmo depois do berço, para prosseguirmos desenganados depois do túmulo, presos na ilusão-desilusão, em que gastamos longos séculos no recomeço, em cada existência, de novas chances de redenção. Emmanuel, no entanto, faz um alerta. A rotina não deve ser desprezada, porque ela também nos auxilia de forma construtiva a levantar os recursos que enobrecem a vida por meio das expiações, por meio das situações repetidas a cada existência. Os costumes, os hábitos que criamos serão renovados quando a evolução nos alcançar, onde abandonaremos fórmulas antigas, inferiores, rituais ultrapassados numa marcha para as altas paragens da existência.
Temos no Cristo o maior exemplo de renovação humana, transformando visceralmente as almas por meio da construção de novos hábitos. Por isso, Emmanuel nos orienta: criemos hábitos baseados na doutrina do Cristo, porque dessa forma as atitudes repetidas serão de amor, de caridade, de fraternidade, de entendimento. E poderemos avançar alterando essa moda moral que vige na Terra para uma nova realidade de rotinas e hábitos voltados para o engrandecimento da alma. Quando lá chegarmos, exerceremos a fraternidade real, abandonando a tristeza e o desânimo, trazendo bem-aventuranças eternas dentro de nós próprios, sabendo esperar ou sofrer com resignação. Como ensina Emmanuel, o exemplo maior está no Senhor, que desde a manjedoura estabeleceu o hábito da simplicidade e, mesmo preso à cruz afrontosa, criou o hábito da serenidade, da paciência. Sabendo da sua ressurreição para a vida eterna, como espírito imortal, vinculado ao Criador, nosso Pai, como se fossem um só, resplandecendo o caminho celestial para toda a humanidade. Somente assim, abandonando a nossa justiça que cheira a vingança e ama o egoísmo, é que poderemos substituir nossas atitudes irrefletidas por hábitos novos. Adotando a bondade, o entendimento, educando-nos, servindo, como hábitos automáticos a cada dia, a fim de que atinjamos a primeira ordem dos espíritos puros, que possuem hábitos salutares a todo instante, desde o seu pensamento até as suas ações. Nessa caminhada, portanto, estaremos conquistando a verdadeira felicidade por nutrirmos o verdadeiro bem. Que assim seja.